Olá, senhores, beleza? Todos bem? Sejam bem-vindos. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de duas questões que foram exigidas pela organizadora Fundação Carlos Chagas no último concurso de agente fiscal de rendas, gestão tributária, beleza? Agente fiscal de rendas, CMS, dia 23, agora, último domingo, 23/3/2013, beleza? São as questões 19 e 20 da parte básica dos conhecimentos básicos, tá? Da sua prova. Só duas questõezinhas de direito penal. Interessante que eles colocaram o Código Penal inteiro, legislações especiais, e eles perguntaram duas questões. Quais foram essas questões? Uma, os crimes de falso, refere-se ao crime de falso, e a outra, crime contra a administração pública praticada por funcionário público. Então vamos lá, senhores. A primeira questão: patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública fazendária, valente-se da qualidade de funcionário público, configura. Senhores, olha como eles são interessantes, né? Eles colocaram bem na alternativa A, a advocacia administrativa. Por quê? Porque o candidato está, né, com patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública. Beleza, advocacia administrativa. Mas, olha só, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública fazendária. Olha essa palavrinha, fazendária, valente da qualidade de funcionário público, configura. Então, pessoal, nós temos a advocacia administrativa que está no Código Penal, lei geral, e temos algumas legislações especiais. E uma delas é são os crimes contra a ordem tributária, beleza? Lei 8.137 de 90. E você vai encontrar no artigo 3º, inciso 3, o seguinte texto: patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública fazendária. Ou seja, não é crime contra a administração, e sim crime contra a ordem tributária. Legislação especial. Prevalece o princípio da especialidade. Portanto, a alternativa é a B, crime contra a ordem tributária. Olha as demais. Advocacia administrativa, A, não. B, crime contra a ordem tributária, perfeito. C, tráfico de influência, nada a ver, pessoal. Do 332, é um crime praticado por particular, nada a ver. Solicitar, exigir, cobrar, obter, não foi o caso. Condescendência criminosa, também não. Deixar de responsabilizar o subordinado pelas faltas praticadas no exercício do cargo, do 320, não. Exploração de prestígio, do 357, senhores, solicitar ou receber vantagem, etc, etc. Não. Então, senhores, você tinha de ter aplicado o princípio da especialidade. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública fazendária, crime contra a ordem tributária, artigo 3º, inciso 3 da Lei 8.137 de 90. Beleza? Vamos à próxima questão, a 20. Olha só. Em relação ao delito de falsificação de documento público, é correto afirmar que falsificação de documento público, veja só, A, também o configura a falsificação de conteúdo do documento, embora verdadeira a forma. Ora, senhores, não há falsificação. Se verdadeira a forma, não há falsificação, não configura. Beleza? Então está errada. B, os títulos transmissíveis por endosso podem ser objeto material da infração? Senhores, muito cuidado. Por quê? Porque você vai encontrar no artigo 297, falsificação de documento público, beleza? As regras. O documento público é aquele feito e emanado por funcionário público. Só que nós temos o parágrafo 2º, fala do documento público por equiparação, o testamento particular, né? Na verdade, os títulos transmissíveis por endosso, beleza? Então são documentos públicos por equiparação, pegadaça, está lá no parágrafo 2º do artigo, então está correta, tudo certo? Ou seja, falsificação de documento público, é correto afirmar que os títulos transmissíveis por endosso podem ser objeto material da infração? Com certeza podem. Por quê? Porque os títulos transmissíveis por endosso são documentos públicos
olha o enunciado, por equiparação. Beleza? C. A pena deve ser aumentada da sexta parte se o agente é funcionário público, mesmo que não se prevaleça do cargo? Não é uma verdade, porque o parágrafo 1º do artigo 297 fala o seguinte: a pena é aumentada se o crime for praticado por funcionário público prevalecendo-se do cargo. Ele colocou, mesmo que não se prevaleça do cargo? Não é uma verdade, essa parte está errada, beleza? D. Admite a forma culposa, ou seja, falsificação do documento público, admite a forma culposa? Não, não admite a forma culposa. Por quê? Porque o legislador não colocou no texto. E você sabe quando o legislador admite a culpa. Tudo certo? Se ele admitir a culpa, ele coloca no texto. Se ele nada disser, é só dolo. Beleza? O elemento subjetivo é o dolo. Beleza. Então está errada. E. Não é absorvido pelo estelionato, ainda que nele se exaure, sem mais potencialidade lesiva, segundo o entendimento sumulado do STJ. Senhores, ele fala que a falsificação do documento público não é absorvida pelo estelionato, ainda que exaure. Não é uma verdade. A súmula 17 do STJ fala: quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Tudo certo? Então, o sujeito pratica o crime de falso, o fim dele é o estelionato, ou seja, quando ele se exaure, se esgota no estelionato, é por este absorvido. Súmula 17 do STJ, e eles colocaram, não é absorvido pelo estelionato, ainda que se exaure. Ou seja, é absorvido pelo estelionato se ocorrer o exaurimento do crime de falsificação. Beleza? Até aqui. Portanto, a alternativa correta é a B. Os títulos transmissíveis por endosso podem ser objeto material da infração, que está no parágrafo 2º. Então, de novo, em relação ao delito de falsificação do documento público, é correto afirmar que B. Os títulos transmissíveis por endosso podem ser objeto material da infração. Por quê? Porque são documentos públicos por equiparação, por força do 297, parágrafo 2º do Código Penal. Beleza, senhores? Até uma próxima oportunidade. Sucesso. Tchau.